Hello guys, how are you? My name is Ítalo Martinez, meu nome é Ítalo Martinez e hoje seria o professor de inglês aqui de vocês da nossa aula de inglês básico, tá bom? Sejam muito bem-vindos. A aula hoje será sobre quantificadores, quantifiers, ok? Os quantificadores, quantifiers, são expressões utilizadas para indicar a quantidade de objetos, pessoas ou animais em uma frase, tá bom? Para muitos estudantes do idioma, pode parecer confuso sobre qual partícula deve ser utilizada em quais contextos. Logo, é preciso entender o significado de cada uma a fim de empregá-las de forma correta, ok? Os quantificadores mais utilizados na comunicação na língua inglesa são much, many, a lot, some, any, a few e a little, tá? Vocês conseguem perceber que esses quantificadores aqui, grande parte deles, se não todos, a gente viu na aula anterior sobre substantivos contáveis e incontáveis. Caso você não tenha visto essa aula ainda, é muito importante você ver, porque essas aulas se complementam, ok? Essa aula aqui é como se fosse um apêndice da aula anterior, por isso que ela não vai ser tão longa assim, a gente só vai se estender um pouquinho mais nos quantificadores. A gente estava falando sobre substantivos contáveis e incontáveis, você contar tem a ver com quantia, ok? Quantificadores são uma variante de quantia, ok? São os fatores que determinam quantidade, tá? Então essa aula é muito importante você ter assistido a aula anterior para poder vir aqui para essa aula, ok? Much, vamos começar aqui com much, o primeiro quantificador. Pode significar muito, grande, porção de algo, ok? Utiliza-se o much geralmente com substantivos contáveis e incontáveis em frases negativas e perguntas. Exemplo: How much milk do you drink every day? Quanto leite você bebe todo dia? There is not much sugar in the bowl. Não há muito açúcar na tigela. Our company didn't earn much money last semester. Nossa empresa não ganhou tanto dinheiro semestre passado. Você vê que much a gente pode usar em quantia quando a gente está perguntando tipo quanto, ok? Ou a gente pode usar que no sentido de muito, como por exemplo, there is not much sugar in the bowl. Não há muito açúcar na tigela. Our company didn't earn much money last semester. Nossa empresa não ganhou tanto dinheiro semestre passado. Não ganhou muito dinheiro semestre passado. Ok? Vamos lá, próximo. Many, ok? Significa muitas, muitos. Utiliza-se o many para indicar substantivos contáveis, ok? Countable nouns. Exemplo: Louis took his brother to the zoo many times. Louis levou seu irmão ao zoológico muitas vezes, ok? O many tem sentido de muito, tá? Sarah takes care of many dogs in her apartment, ok? Sarah cuida de muitos cachorros em seu apartamento. Sarah takes care of many, muitos. Sarah cuida de muitos cachorros no seu apartamento. Many men wish to marry her. She is so beautiful. Muitos homens desejam casar com ela, ok? Ela é tão bonita. Isso aqui tá errado, calma aí. Desejam, pronto, casar com ela. Ela é tão bonita, she's so beautiful, ok? Então o many, a gente vai empregar o many nessa questão aí de muitos, ok? A lot of. O a lot of é um quantificador usado para descrever quantias grandes, mas não especificadas, de algo. Exemplos: I used to have a lot of money in the past. Now, not so much. Eu costumava ter muito dinheiro no passado. A lot of. Muito. Descrever grandes quantias. Lembrem isso na cabeça de vocês, tá? Susan ate a lot of candies last week. Susan comeu muitos doces na semana passada. A lot of. Muitos. Aquela mesma ideia. Mark has a lot of friends. He's not so lonesome. Mark tem muitos amigos. Ele não é solitário. A lot of, mais uma vez, muitos. Ok? Mark has a lot of friends. Mark tem muitos amigos. Tá bom? Próximo exemplo. Some. Pode indicar algum ou um pouco de. Utiliza-se some com substantivos incontáveis. Exemplos: I have some money in my bank account. Eu tenho algum dinheiro na minha conta no banco. Você vê aqui que algum pode significar algum. Some pode significar algum ou um pouco de. Essa frase aqui também poderia ser traduzida para eu tenho um pouco de dinheiro na minha conta no banco, tá?
São basicamente sinônimos. Can I have some wine, please? Pode me dar um pouco de vinho, por favor? Lembrando que isso aqui é muito interessante porque ele colide diretamente com, ele se conecta diretamente com a aula anterior que a gente teve. Wine, pessoal, não é contável porque é líquido. Tem que ser a bottle of wine, a glass of wine, ok? Ou some wine, um pouco de, tá bom? Would you like some food? Você gostaria de um pouco de comida? Mais uma vez, um pouco de, usando aqui no some. Would you like some food? Você gostaria de um pouco de comida? Tá? Próximo. Any. Em sentenças positivas, o any tem significado de qualquer, ok? Em frases negativas, assume o significado de nenhum, nenhuma. Nas interrogativas, assume o significado de algum ou alguma, ok? Ah, teacher, como é que eu vou saber se a frase é positiva, negativa ou interrogativa? Vamos lá. Na frase negativa, a gente vai ter not, ok? Por exemplo, I don't have any cats. Eu não tenho nenhum gato. Você vê que se fosse uma frase positiva, seria I do have any cats. Eu tenho qualquer gato, ok? Mas como a gente tem o don't aqui, que no caso, o don't, não sei se vocês lembram, é uma maneira de encurtar o do not, tá? Então essa frase aqui é negativa. Então logo o any vira nenhum gato. Aqui. You can have any video game you like. Se você não viu nenhum not na frase e não tem nenhuma interrogação no final, a frase é positiva. Você pode ter qualquer videogame que quiser, ok? O any aqui expressa o sentido de qualquer. Can you speak any other language? Você consegue falar algum outro idioma? O any ele tem sentido de algum porque essa frase é interrogativa, ok? Ele tem essa frase tem um ponto de interrogação no fim da frase. Isso torna a frase interrogativa, ok? Por isso que can you speak any other language vira você consegue falar algum outro idioma, tá? Próximo. A few pode significar algumas ou poucas. Usa-se o a few com substantivos contáveis no plural. Exemplos. I stayed at my aunt's house for a few days. Eu fiquei na casa da minha tia por alguns dias, tá? Você vê aqui que a few tem a ver com, expressa o sentido de alguns, ok? A few boys wanted to talk to the police about the robbery. Alguns meninos queriam falar com a polícia sobre o roubo. A few, alguns, tá? Mesma ideia. I like a few songs by Guns N' Roses. Eu gosto de algumas músicas do Guns N' Roses. Você vê que a few também tem a ver com algumas, tá? Ou poucas, ok? Qualquer uma dessas sentenças, dessas frases, poderia ser usado também com poucas. Por exemplo, I stayed at my aunt's house for a few days. Também poderia ser traduzido como eu fiquei na casa da minha tia por poucos dias, tá? Qualquer uma das duas frases aqui embaixo também, mesma coisa, ok? Agora para o último exemplo, a little. Significa um pouco de. Utiliza-se o a little para substantivos incontáveis, tá bom? I love a little cream in my coffee. Eu amo um pouco de creme no meu café. Você vê que a little se traduz em um pouco, como diz aqui em cima. Have a little tea with me. It's delicious. Beba um pouco de chá comigo. Está delicioso. I would love a little peace and quiet around here. Eu iria amar um pouco de paz e silêncio, paz e tranquilidade por aqui, tá? Então você vê que a little sempre se traduz em um pouco de. E com esse exemplo a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, voltem o vídeo e vocês vão ver eu explicando de novo. Anotem o que está no quadro de vocês, tá? E mais uma vez eu recomendo que vocês assistam essa aula 2 vezes. Primeira aula, vocês acompanham a explicação. Segunda aula, vocês vão pausando para poder irem anotando. E qualquer dúvida, vocês ouvem a explicação novamente, tá? Desejo a vocês um ótimo estudo e até a próxima aula. Bye bye, see you soon.